que é uma ELAN e existem metodologias que a gente pode aplicar dentro disso ou não? Ok. Aí, às vezes, alguém fala datas diferentes, mas o Erlang era uma pessoa, né? AK Erlang, A Group Erlang, uma coisa assim. É, e ele era um engenheiro dinamarquês, em Copenhagen, e numa época em que você começou a ter as centrais automáticas de telefonia. E o que acontece? Você não pode ter todo mundo interligado com todo mundo. Você tem que ter uma máquina que vai interligar uma parte da população com a outra parte. Qual é a chance de você ter metade da população falando com a outra metade? É zero, não vai acontecer nunca isso, né? A não ser que você tenha o show da Xuxa lá e tal. Mas, brincadeira. Então, o que ele trabalhou? Ele trabalhou com estatística numa época que não existia a teoria das filas, não existia a estocástica, o que hoje é uma matéria que você aprende e especialização na faculdade de matemática. E ele desenvolveu, porque era muito bom de estatística, ele desenvolveu uma maneira de você calcular as linhas telefônicas que você precisaria. E as centrais telefônicas, quer dizer, qual dentro de uma porcentagem que eu admito perder, que eu vou precisar das interligações entre as centrais e das linhas na casa do cliente. No caso de uma empresa, né, ou de eventualmente, call center. Então ele criou primeiro o conceito de intensidade de tráfego. E olha, eu tive uma quantidade imensa de alunos, e a maioria dos alunos não tem alguns conceitos claros, entendeu? O que é o tráfego em Erlangs, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, estou falando de 1945, muitos anos depois, resolveram batizar a intensidade de tráfego com o nome de Erlangs, né? Como Newton é para força, como Watt é para eletricidade, né? E assim por diante. Vocês já vêem Pascal, e aí leva o nome da pessoa. Então, a intensidade de tráfego hoje é medida em Erlangs. Mas isso, na verdade, é um número adimensional. Como é que eu meço? Vamos pensar numa linha ou num call center. Como é que eu meço o tráfego? O número de chamadas é a primeira coisa que aparece, né? Quanto mais ligações, mais tráfego. Mas eu posso ter 1.000 ligações numa situação, 1.000 ligações na outra, mas essa situação eu tenho tempo médio de 2 minutos e na outra eu tenho tempo médio de 10 minutos. Então, veja, eu vou precisar de mais agentes para essa que tem 10 minutos, porque um atendente vai demorar muito mais tempo para ficar livre para atender a próxima chamada. Então, não é suficiente isso, né? Então, você precisa considerar o período que você está medindo, inclusive, antes disso, considerar os dois fatores, o tempo médio e a quantidade. Na verdade, o que você está considerando é o tempo total para atender, o tempo total de atendimento. Se você pegar esse tempo total de atendimento, também não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque você tem que se referenciar. Eu tenho 10 horas de atendimento no meu call center. Tá, é por dia ou é por meia hora? Se for por dia, você vai precisar de um call center menor. Se for em meia hora, você vai precisar de um call center muito maior, né? Sim. Então, não é suficiente você saber o tempo total de conversa. Então, se você dividir um pelo outro, ou seja, o tempo de medição, ele serve como o que vai te dizer. Então, o que é o Erlang? É o tempo total para atender, dividido pelo tempo do período de medição. Tenho 5 formas de entender o Erlang. A primeira, eu já falei, é quanto o tempo de conversa é maior do que o tempo de medição. A segunda é horas de atendimento, mas para isso você tem que estar medindo em 1 hora. Eu já peguei o técnico lendo um relatório e falou, tá vendo aqui, isso aqui de 10.000 horas é o Erlang. Não é o Erlang, o dia inteiro ele está pegando, né, a quantidade de horas que entendeu o dia inteiro. Não, tem que ser em 1 hora, porque aí você divide por 1. Você está trabalhando em horas e medindo em 1 hora, então você divide por 1. Então, fora aqui do Brasil, o pessoal, em vez de falar Erlang, fala horas. Quantas horas atende o seu call center? O meu atende 20 horas. Ele está falando 20 Erlangs, né? Porque ele sempre está se referindo à medição de 1 hora. A terceira maneira de você entender é o número simultâneo médio de chamadas. Então, se eu tiver 10 Erlangs, eu tenho, em média, 10 chamadas simultâneas. Mas eu não quero só atender até a média, eu quero atender mais do que a média, porque vai ter momentos em que isso é uma sanfona, né? Ele vai aumentar mais do que a média, vai aumentar menos que a média. Na média, você vai ter 10 ligações o tempo todo, mas não é a realidade que acontece. Na prática, aquilo fica oscilando, né? Aumenta e diminui em torno da média. Então, esse número de chamadas simultâneas. E a quinta forma de você entender
é pensar como sendo o número mínimo de agentes teórico. Porque o tempo do período de medição também é o tempo disponível de um agente. Quando você pega o tempo total de conversa e divide pelo tempo de um agente, você tem o número de agentes entre aspas, né? Mas o que acontece? As chamadas não vêm uma depois da outra. Elas têm momentos que tem muitas chamadas, momentos que tem menos chamadas, né? O negócio é estatístico. Então você não quer trabalhar com a média. Você pode usar a média, mas você não deve se preocupar tanto com ela. Então é assim, se você tiver 66 Erlangs de tráfego, eu vou precisar de 67 agentes para cima. Eu sei que com 66 eu vou dar 50% de perda, porque eu só vou atender até a média, e não interessa isso para mim. Então o meu número de agentes vai estar bem maior, num receptivo, né? Então é uma coisa meio complexa, você chega num número que depende do seu nível de serviço, ou da métrica que você estiver analisando, pode não ser o nível de serviço, você pode trabalhar com outras métricas também, né? Você vai chegar num número certo de atendência para otimizar. Legal.